E aí galera da NFL Brasil, sou o Reginaldo Gomes, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Vamos dar do Domingão de NFL, a NFL enfim voltou, grandes jogos, grandes resultados, as zebras e os sonhos destruídos, meu New England Patriots perdeu e muito mais depois da vinheta. E o pessoal já vai deixando seu like aí, ativa o sininho da notificação, se inscreve aqui no canal, deixe também seu comentário. Aqui a gente fala sobre futebol americano, NFL, as notícias, série de Madden e muito mais. Vamos aqui já começar aqui falando dos jogos de domingo, né? Eu vou pegando a estatística aqui e vou falando sobre cada jogo, tá galera? Eu vou começar, vou deixar os dois principais jogos por último, tá? Kansas City Chiefs e Cleveland Browns e Green Bay Packers versus New Orleans Saints. Esses dois eu vou falar por último. São dois jogos que eu quero falar um pouco mais, entendeu? Eu até deixei lá no Instagram, botei lá que para mim os dois maiores destaques da rodada foram esses dois jogos. Então eu vou começar logicamente pelo começo, né? Seattle Seahawks e Indianapolis Colts. Como eu já havia previsto, né? Brincadeiras da parte. Eu tava assim, mais ou menos acreditando realmente que o Seahawks fosse vencer esse jogo. E venceu, né? O Seahawks, ele começou muito bem, né? Impondo o seu jogo, né? A defesa muito forte. Principalmente jogo corrido. Vamos lá. O jogo do Seattle Seahawks contra o Indianapolis Colts começou... O Seahawks ganhou de 28-16. Mas assim, o jogo no início, o Seahawks já deu aquela... O Seahawks abriu 22-3, uma coisa assim... Dominando muito o jogo, o ataque funcionando, o Russell Wilson sendo protegido, né? Com aquela questão da linha ofensiva de Seattle não funcionar. E Seattle começar jogando bem não é uma surpresa. Todas as temporadas de Seattle geralmente começam jogando bem. Questão da sequência da temporada, né? Fica na expectativa se vão conseguir manter a linha ofensiva jogando bem e o jogo corrido vai continuar funcionando, né? Porque com o quarterback que eles têm isso funcionando, gente, é muito difícil do time ser batido. Então você vê que o Russell Wilson já começou com 18 para 23, 254 yards e 4 touchdowns, né? Dominante. Já o jogo corrido teve 27 tentativas e o jogo passado 28, equilibrado. Esse equilíbrio que o Seattle precisa, porque o jogador de defesa não vai ter a certeza se o Russell vai correr, se vai passar, isso complica. Do lado de Indianapolis Colts, é um bom time, pegou um time muito melhor, muito mais bem preparado. Carson Wentz me pareceu saudável, até que passou para um touchdown, assim, nada muita coisa. Crítica, muito passe. Ele tentou 38, 10 passes a mais que o Russell Wilson. E o jogo corrido deles teve 27, 24, o jogo corrido teve menos de 30, né? Acho que foi 27, 28 tentativas. Isso dá um desequilíbrio grande, e assim, eles têm que tentar equilibrar um pouco mais, mas o jogo corrido também não funcionando, né? Até não tem como falar que não tentaram. O jogo corrido entrou muito pouco, média de 3,5 por carregada, né? Então muito pouco. 2,5 na verdade, que fizeram um pouco mais de 100 jardas e tiveram praticamente 30, 25 tentativas, então pouco mais, menos de 3,5 por tentativa, então a média baixa, né? E por isso a Indianapolis acabou perdendo esse jogo. Mas o Carson Wentz jogando já é um bom sinal, esperar que ele fique saudável para a temporada inteira. Vamos no outro jogo, para mim, uma das maiores surpresas da rodada, né? Eu até estava esperando assim, um jogo fraco, né? E aí a NFL te surpreende esses jogos que você não dá nada. São bons jogos, né? Principalmente aqui O time do Houston Texans venceu e venceu bem, 37-21. Em determinado momento estava acho que 33, minto. 33-7, né? Então, tipo, você estava dando uma surra realmente, né? 31-7, perdão. Tava dando uma surra no time do time de Jacksonville. O Jacksonville deu uma recuperada, ficou 37-21, né? Pontuou bem. O destaque para mim vai aqui pro quarterback, né? Taylor, né? Taylor, que jogou no Buffalo Bills. Bom quarterback assim razoável, até fez uma boa passagem pelo Buffalo Bills. E ele jogou bem, passou para 291 jardas, 2 touchdowns,
21 de 33, e ele em muitos momentos dando passo pressionado, né, conseguindo sair da pressão. Então assim, pode ser uma temporada razoável para Houston, né? De repente aí tá liderando a divisão, mas provavelmente não vai ter nem como, né? Provavelmente a divisão vai ficar com o Tennessee ou com o Indianapolis, mas tá liderando a divisão nesse momento. Teve uma rodada também, mas jogou bem. E para Jacksonville fica aí um sinal de alerta, né, de que a temporada tende a ser muito difícil, né? A gente fica feliz porque o Trevor Lawrence já estreou, né? Primeira derrota dele na carreira, nunca tinha perdido nenhum jogo, né? Tava com 68 vitórias, né? No college e no high school, né? Então, assim, primeira derrota dele, né? Logicamente que ele não ia conseguir ficar com a carreira invicta na NFL, isso é impossível, né? Mas, assim, já estreou perdendo, né? E teve 28-51, passando muito, coitado. O braço, quarterback tendo passado 50 vezes é um absurdo, mas a limitação do time. Mesmo assim, 3 touchdowns e apesar de tudo, 3 interceptações, né? As 3 interceptações, eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado com a bola, mas ele estava forçando, né? Tentando ir buscar o resultado também, né? Eu entendo. Então, assim, mas assim, até enquanto o jogo não tinha disparado, ele estava protegendo até bem a bola e jogando bem. Passou para 2 touchdowns, braço muito forte, né? 322 jardas, né? Então, muito bem. E assim, fica aí a expectativa do time melhorar para a próxima temporada, né? De evoluir alguns jogadores. Ainda tem um draft melhor ano que vem, de repente draftar a linha ofensiva, que é o que o time mais necessita, proteger o seu quarterback, né? Aproveitar esses 5 anos de contrato de calor que eles têm com o Trevor Lawrence e montar um bom time para ele, para tentar ganhar o Super Bowl ou crescer a franquia, né? Porque aí você traz mais jogadores de qualidade e de repente perceber um pouco menos com a grife da marca, né? Outro jogo aqui, Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles, outro jogo que me surpreendeu muito, né? Muitos jogos aqui surpreendendo a galera da NFL no geral, né? O Matt Ryan, ele teve 21 de 35 para 164 jardas, foi mal. E pra mim aqui a questão fica isso. Kyle Pitts, né? 4 recepções para 31 jardas, né? Poucas jardas, mas assim, participando, já se tornando o segundo principal recebedor do time, né? Mostra que ele vai ser um tight end mais para receber passe, né? Ele tem até um porte de mais de wide receiver do que de tight end. Vai evoluir na liga. E o destaque do Philadelphia Eagles, que jogo maravilhoso. Primeiro, reduzindo o ataque do Falcons a 6 pontos. É muito difícil manter um time da NFL com apenas 6 pontos, né? Principalmente se você contar que o time estava ganhando, então no garbage time, mesmo assim ainda manter a mesma quantidade de pontos, 6 pontos. E o nosso cara Jalen Hurts, né, quarterback de Alabama, 27 de 35, ainda passando muito também. 3 touchdowns, 264 jardas, muito bem, muito preciso, nenhuma interceptação. Vendo, assim, a principal crítica dele ano passado era a questão dele passar, não progredir as rotas, né, analisando, ele passando de qualquer jeito. A primeira leitura dele é dar o passe, ontem ele fugindo do pocket, né, achando os jogadores para passar, muito inteligente, usando essa parte dele de corrida, o cara não sabe se ele vai correr, se vai passar, ele encontra os jogadores no fundo. Passa em janelas curtas, provavelmente um touchdown que ele deu entre 2 ou 3 jogadores, então assim, isso é uma evolução muito boa para o Philadelphia Eagles, que tem um bom time. E como o Dallas já perdeu para Tampa Bay, e a gente sabe que o Dallas é um time que perde muito no psicológico, se o Philadelphia encaixar em 3, 4 vitórias, de repente, abrindo 2 ou 3 vitórias do Dallas Cowboys, possa ser que esse fator psicológico compense a diferença de quarterbacks dos dois times. E o jogo ficou 32-6 para Philadelphia Eagles. Outro jogo que surpreendeu muita gente, Washington Football Teams e Los Angeles Chargers. Não pelo fato de Los Angeles ter ganhado o jogo, que ficou 20-16. Mas a gente esperava um pouco mais do ataque de Washington. A defesa, a gente sabe que ela é maravilhosa, reduziu esse time a 20 pontos, né? E durante um bom momento esse time esteve ganhando de 16, acho que a 13, né? 16-13, 20, isso. 16-13, então tipo assim, a defesa segurou por muito tempo, mas não tem como a defesa ela segurar tanto. Com um ataque, cara, que tem 11 de 15 tentativas com um quarterback, o Tarek Heineken, e o Ryan Fitzpatrick 3 de 6, um para 13 e o outro para 122 jardas e um touchdown, ou seja, campanhas longas, campanhas curtas, perdão. E os seus running backs correram para 20, 23, 25, 27 tentativas para um pouco mais de 120 jardas, né? Então, tipo assim, o time teve no total 220 jardas. O time ficou muito pouco tempo com a bola, né?
Então essa defesa cansa muito quando você fica pouco tempo com a bola. Você tem que tentar, mano, fazer campanhas mais longas, né? E com essa quantidade de jardas que o time teve aqui, você vê que as campanhas foram curtas, né? O time caiu e saiu, né? 3-and-out, né? Passe incompleto. E assim, o jogo muito amarrado. E do outro lado tinha um quarterback muito melhor, Justin Herbert. Cara, a franquia tem muito pela frente. É que o Chargers tem a mania de perder jogos ganhos, né? Perder com grandes times também, né? Assim, mas tem tudo pra se tornar a primeira ou segunda força da AFC em 2 ou 3 anos, entendeu? Fortalecer esse time, né? Você ali vai ter um grande rival na sua divisão, que é o Kansas City Chiefs. Isso complica um pouco, né? Caso se eles fossem de outra divisão, provavelmente dominariam muito mais rápido, né? Quando você tem uma divisão onde você é o mais forte, você tende a estar no playoffs sempre, né? Agora quando você está na divisão onde você tem um concorrente, às vezes você tem que disputar por um wildcard, às vezes você acaba perdendo muitos jogos na divisão, uma divisão muito forte, né? Com LA Raiders e Denver Broncos, né? E o nosso Justin Herbert teve 31 de 47, passando pra caramba, né? É uma crítica, mas eu acho que isso está virando uma tendência, né? Eu ainda acho que o quarterback não deve passar mais do que 30, 35 passos. Eu acho que é um absurdo, mas assim, a maioria dos jogos os quarterbacks estão passando mais de 40 passes aqui. Então assim, eu acho que futuramente essa tendência até mais que isso, né? Talvez seja até um complicador para quarterbacks com um braço mais curto, mais fraco, tal, coisa e tal. E mas porque tiveram muitas jogadas, você pode ver que é o 47 de passe tentado e corrida 15, 8, 23, 27, 29, quase 70, quase 80 tentativas de jogada. Então assim, o time tentou muitas jogadas, isso aqui que cansa a defesa, né? Isso aqui claramente cansa a defesa, porque tipo assim, 16 passes errados e mais as corridas são jogadas que deram errado. Porque eles não correram muito. Tentaram correr bastante, mas não conseguiram correr muitas jardas. Correram menos de 100 jardas corrida. Mas assim, cansaram a defesa, né? E com um ataque que não mantém a defesa descansada, acabou que no final do jogo custou a vitória o fato de Washington não ter um ataque consistente, né? E é o jogo equilibrado, placar baixo, 20-16, e aí também embolado a divisão, né? Do Los Angeles, né? Porque tá o Chargers com a vitória, o Broncos com a vitória e o nosso querido Kansas City Chiefs com a vitória também. E o LA Raiders joga hoje contra o Ravens e também pode ganhar. Mais o jogo. E aí outro jogo que surpreendeu muita gente, Buffalo Bills perdendo para o Pittsburgh Steelers. Não, os Steelers ganharam, não é uma surpresa, é um time junto com o New England Patriots, os dois times com 6 anéis de Super Bowls. Já foi a várias finais também, é um time que ao longo da NFL sempre foi bom, né? O New England Patriots é um time bom nas últimas 2 décadas, né? O Green Bay Packers também é um time que sempre foi bom durante toda a história. E são finais teve um certo período e tal. Mas o Pittsburgh Steelers, assim como o Green Bay Packers, é um time que foi bom durante praticamente toda a história da NFL. Teve bons times em vários momentos, né? E sempre foi um time concentrado numa excelente defesa. E ainda é. E você vê que, tipo assim, eles seguraram, o Pittsburgh Steelers seguraram. E no final do jogo acabou que o ataque, né, a genialidade do Big Ben, a casca que esse time tem de playoffs, né, todo esse tempo, né, o grande treinador também, isso influenciou, acabou ganhando o jogo, né, com um placar assim até baixo, né, 20, deixa eu ver aqui, ficou 23-16 para os Steelers, né. Mas assim, o Buffalo Bills chegou a estar ganhando esse jogo por mais de 10 pontos, né, por 2 posses, né. Então assim, foi levando, cozinhando o galo, né? E Pittsburgh Steelers teve 17 pontos no último quarto. E apenas 6 do gol. Então, tipo assim, nos 2 últimos quartos, o Pittsburgh Steelers fez toda a sua pontuação, 23 pontos. E o Bills fez 3, ou seja, cansou, né? Do meio para o final do jogo. O Steelers estudou o time, achou a maneira de parar eles e segurar. E faltou o Buffalo Bills claramente o jogo corrido, né? Correu muito pouco com a bola, 51 tentativas do Josh Allen, né? Jogo corrido, que possa ser, eu até falei na análise lá, que eu acho que o Buffalo vai na grande temporada e vai perder nos playoffs justamente por não ter um time consistente correndo. Nos playoffs o jogo corrido faz muita diferença. Porque é um jogo só, não acabou, vai para casa, então os caras estudam muito aquele time, né? Você faz um estudo focado naquele time. E Tampa Bay, o Pittsburgh Steelers 18 de 32 por Big Ben, um touchdown. 16 corridas, 45 jardas, menos de 90 jardas. Você vê que é um time que ficou pouco no ataque, né? A defesa foi lá, segurou
o ataque dos Steelers e no final do jogo eles ganharam, né? Foi meio que uma retranca e acharam um gol no contra-ataque, né? Paralelo aí com o futebol. E aí uma das surras, né? Alguém socorre, né? 49ers lá batendo nos Leões, uma surra, né? O jogo, o placar em si não reflete o que foi o jogo, tá? O placar ficou 41-33. Aí você fala, porra, onde é que foi surra? Esse jogo, se você olhar aqui a pontuação, esse jogo aqui em determinado momento, ele esteve basicamente, o Coisa fez nos últimos 2 quartos 24 pontos, 23 pontos, né? Nos últimos 2 quartos, o time de Detroit. Porém, nos 2 primeiros quartos, o jogo estava 31-10. Então o primeiro tempo já acabou com o jogo terminado, 31-10. São Francisco voltou mais lento e tomou 16 pontos, entendeu? Mas assim, o jogo num todo tomou 16, tomou 24 pontos, né? 23 pontos. E fez só 10 no último quarto. Mas eles voltaram relaxados. O jogo em si mesmo foi a surra do primeiro tempo, 31-44, até mais se fosse necessário. Eu acho que se São Francisco quisesse, faria 50 pontos desse jogo. Tiraram o pé porque o jogo estava ganho, a temporada é longa, 17 jogos. E Jared Goff, 38-57, 383 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. E vai ser aqui, são estatísticas infladas pelos 2 quartos ruins, porque no primeiro tempo ele teve fumble, teve interceptação, fez bastante merda, bastante passe incompleto, jogadas que ele poderia ter lido um pouco melhor. Jared Goff jogando, né? E Jimmy Garoppolo, 17 de 25, 334 jardas, 1 touchdown. E o nosso querido Trey Lance, 1 de 1 para 5 jardas e 1 touchdown. Trey Lance entrou só para cumprir tabela, né? Mas já lançou um touchdown, mais um, né? Ele lançou, o Zach Wilson, Trevor Lawrence e Mac Jones lançaram. Acho que só o Justin Fields que não lançou touchdown. Mas os outros 4 já lançaram, então já tá tudo certo. E o Garoppolo vai só fazer essa temporada mesmo e bye, porque o menino é bom. Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings. Tava com expectativa na pré-temporada, a expectativa acabou na pré-temporada porque o time tava morto. Eu falei assim, na temporada vai melhorar, né? E aí o Minnesota Vikings me começa o jogo tomando uma surra do Cincinnati, não jogando nada, não conseguindo completar passe, assim, apagadíssimo, né? Tanto que o jogo chegou a ficar 21-7, né? Então, tipo assim, muito acima, o time do Cincinnati jogando muito bem. Aí o Minnesota Vikings reage, pata o jogo. Eu falei, a defesa encaixou, né? Dava só e pegando o risco da NFL, perde na prorrogação. Mas assim, fica aí a expectativa do time conseguir evoluir, conseguir engrenar, que parece que esse time está tentando pegar ainda. Em pleno primeira rodada da temporada, o time está tentando engrenar. Não sei se vai ser suficiente se engrenar a partir da quarta, quinta rodada com a divisão do São Francisco. Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals com 4, todo mundo ganhando na primeira rodada. E a tendência é que eles ganhem muitos jogos, eu não sei se vai ser o suficiente o Minnesota Vikings arrancar muito tarde. Eu acho que necessitava que arrancasse logo cedo, inclusive para aproveitar o tropeço do Green Bay Packers, que a gente vai falar mais para frente. Carolina Panthers e New York Jets. Cara, olha essa abertura do time do pré-jogo do... Pré-jogo não, né? De tipo de abertura do coisa. Os caras me tacaram uma Pantera em realidade mista, mano. Podia colocar um quarterback também em realidade mista, porque brincadeiras à parte, Sanagem jogou bem, né? Viu uns fantasmas, mas jogou bem. 24 de 35 jardas, de 35 passes tentados, 279 jardas e um touchdown pra ele. Mas teve um fumble, assim, na minha opinião, falha dele. Ele entregou a bola torta, ele poderia proteger mais a bola. Não vou botar só a culpa dele, acho que o linebacker também tem ali só a culpa, né? Mas assim, ele falhou naquele lance, né? Você tem que estar muito certeiro para entregar a bola ali, aquela questão pro running back, que acabou falhando, né? Mas assim, pelo menos levou o time à vitória, que é o mais importante, né? Apesar das falhas, fez touchdown, passou para touchdown, correu para touchdown também. Então assim, mostra que ele tá, pelo menos assim, eu senti ele mais feliz em Carolina, com certeza mais feliz do que ele tava em New York. New York ele tava realmente, ele era odiado lá, não tinha como, ele era tipo Trubisky em Chicago, né? E ganhou o New York Jets, destaque aí, tem que evoluir o time.
Mas eu acho que assim, apresentou boas peças, boas jogadas, né? Acho que a defesa está um pouco perdida. Mas assim, apresentou boas peças, boas jogadas. E o Zach Wilson vai ser realmente franchise quarterback, 20 de 37, 258 jardas, 2 touchdowns, interceptação, correu para um touchdown também. Então, tipo assim, muito bom, né? Assim, mostra que ele tá preparado, né? Correu não, né? Assim, ele tinha corrido para um touchdown. Não tá aqui não, mas eu acho, não sei se foi cancelado, não lembro. Eu lembro dele correndo para um touchdown. Tanto jogo eu tô meio perdido. Mas assim, jogou bem, perderam, mas assim, em determinado momento até achei que eles iam conseguir a virada, mas acabou que não foi. Começou muito mal o jogo, né? Às vezes se começar muito mal o jogo não deu tempo também de virar. Começaram perdendo de 16-8, e depois para buscar no final do jogo fica um pouco mais complicado. 19-14, jogo bem pouco pontuado, um jogo até um pouco morno, mas assim, para as duas equipes de certa importância dos dois lados. Outro jogo aí do domingão foi Tennessee Titans e Arizona Cardinals, dois times que eu tenho muita expectativa para a temporada, né? Eu até botei o Arizona Cardinals no meu top 5 da NFC, né? Confesso que depois eu fiquei assim meio assim, será? Mas assim, realmente o time é bom. E outro time também, Tennessee Titans, também botei no meu top 5 da AFC. Ambos os vídeos aí na descrição do vídeo, para quem quiser ver. O Tennessee, eu achei o Tannehill um pouco mal até, assim, eu achei ele assim, meio ruim falar que ele para a obra pronta, mas assim, ele parecia um pouco inconstante. Eu até falei no jogo que eu falo do Titans que ele estava sendo um quarterback muito preciso, não é preciso que fala, muito eficiente isso, muito eficiente. E ontem ele não passou essa eficiência, não sei se estava sem confiança, se está com alguma lesão, se foi só uma questão de jogo, às vezes a pressão também tirou ele um pouco desse, não deixou ele tão confortável, né? Mas apesar, assim, tomaram uma surra, né, de um time que possa ser, não é a opção de Super Bowl, são dois times que vão estar no playoffs, então ambos têm chance de chegar ao Super Bowl. Mas assim, é um tipo de jogo que nos playoffs eles vão ter que ganhar, entendeu? Então assim, já era bom eles começar apresentando alguma coisa diferente, né? Não apresentaram, né? Foram segurados por um time igual a Arizona Cardinals. Então, tipo assim, se você chega no Super Bowl e acaba pegando o Los Angeles Rams, ou então nos playoffs você pega o Buffalo Bills, uns Steelers da vida, que são times que vão te estudar e vão focar nas suas fraquezas, você acaba tendo dificuldade. Como teve ontem, mas assim, para a divisão não tá nada perdido, mas assim, tem que já buscar de repente uma solução para playoffs, para evoluir. Principalmente a secundária, achei que o DeAndre Hopkins jantou a secundária do Tennessee Titans. E o Julio Jones, né, não apareceu muito, né? Fez lá suas 3 recepções para 29 jardas, mas assim, não foi o Julio Jones, mas eu acho que ele tem tudo para apresentar ainda muito mais. E também ele é sempre muito visado, né? Tem muita marcação em cima dele e isso é um ponto positivo que ele chama a atenção, né? Então às vezes abre espaço para o jogador. Acho que o Tennessee deve voltar a jogar bem nos próximos jogos e ganhar e muito bem. Principalmente, o principal destaque para a vitória seja ter segurado o Derrick Henry, porque ele teve 17 corridas para 58 jardas, 3.4, né? Mas não é a média tão ruim, mas assim, ele não ter chegado nem a 100 jardas é uma falha grande, né, para o time de Tennessee. O time de Tennessee sente muita falta dessa questão dele conseguir correr bem. E isso dá mais espaço para o player, dá mais espaço para o Tannehill conseguir lançar também. Então, 38-13 para o nosso querido Arizona Cardinals Birds. E o Cleveland... Não, pula, nesse jogo eu tenho que falar. Patriots vs Miami Dolphins, New England Patriots perdeu. Galera, não teve jeito, o New England Patriots acabou perdendo para o Miami Dolphins, um jogo horrível. Meu Deus, que jogo feio. Do nível da divisão atualmente, né? Muito fraco, né? Assim, o jogo, o Patriots errou muito no jogo, né, cara? Muito, assim, questão de erros bestas, de questão de terceira descida, tackle, essas coisinhas. E time de special, chute errado, essas coisas, tudo isso daí envolve o time e acaba atrapalhando, né? Muita coisa errada, muita coisa acontecendo, acaba dificultando o time. Cadê o negócio que eu queria falar? Nosso querido futuro da franquia, Mac Jones, 29 de 39, 281 jardas e um touchdown. O time correu bem,
Só o Daniel Harris correu mais de 100 jardas, né? Correu 23 médias de 4.3 jardas, né? Correu bem, o time passou bem e perdeu justamente por conta de muitos erros, né? O time errou demais, assim. Errou demais, né? Eu não vou nem falar muito, porque eu vou... Olha os erros do time aqui. 2 fumbles, interceptação foi só do outro time, punts, chutes pra frente. Deficiência, tá aqui, ó. Principalmente esse aqui, ó, 2 fumbles. 2 fumbles e aqui eu vi um negócio de deficiência, terceira decisão 11 de 16, primeiros downs 24. O time do New England Patriots teve melhores estatísticas em tudo que o Miami, menos no que interessava, que era a pontuação. Acho que o time ainda está sentindo não ter um quarterback, né? O quarterback ser novo. O grupo de wide receiver é fraco, né? E os tight ends ainda não encaixaram, né? Acho que a defesa tá bem, né? Segurou o time a 16 pontos, é sempre um ponto positivo na NFL, você tomar 16 pontos. E 17, perdão. E acabou que assim, a secundária falhou um pouco, a secundária tomou alguns passos do Adley e de outros jogadores, então a secundária tem que evoluir um pouco. Tá sem o Gilmore, né, que voltou na 6ª rodada. E no mais foi isso, mas o Tua também jogou bem, passou para touchdown, correu bem também. Deixa eu só passar aqui pro próximo jogo. New York Giants e Denver Broncos. E boa vitória, já que ninguém ganhou na divisão. O Miami está liderando, tem boas chances aí de já garantir sua vaga no wildcard de playoffs, né? Que eu acho que o campeão da divisão vai ser o Buffalo Bills mesmo. O New York Giants perdeu pro Denver Broncos, nenhuma novidade, né? A gente tinha 2 grandes defesas, 2 quarterbacks ruins, venceu o time que tinha a melhor defesa, que era o Denver Broncos, né? Venceu fora de casa, o Daniel Jones teve 22 de 37 para um touchdown. O Saquon Barkley correu 10 corridas para 26 jardas e o Daniel Jones correu 6 corridas para 27 jardas. Focando muito no jogo corrido do quarterback e do running back somados, mas não teve jeito, tiveram que passar muito mais, então tem que buscar esse equilíbrio, de repente, ver se o Saquon Barkley consegue jogar, né? Desde que ele entrou na NFL, esse hype em cima dele, mas ele nunca está saudável, impressionante, né? Acho que é o centro médico do Vasco da Gama ou do São Paulo Futebol Clube, porque o cara nunca está saudável, impressionante. Ted Bridgewater, 28 de 36, 264 jardas e 2 touchdowns. Eu acho que o Ted Bridgewater pode entregar isso. Consistência, eficiência no limite dele, máximo. Que é basicamente fazer o suficiente para o time não perder jogos por culpa dele. Eu acho que isso é o que ele consegue fazer. E aí a defesa vai tentar ganhar os jogos para Denver. Eu acho que vai ser meio que isso. Ganhar jogos não só com interceptação e fumble, não, às vezes forçando um punch mais atrás, você dá um melhor posicionamento de campo para o Ted Bridgewater, ele começar mais perto possível que ele puder da range zone adversária, que aí ele caminha só 70, 60 jardas, já chega o touchdown, ou um feed goal, que a pontuação ali vai chegando de acordo com o jogo. E Denver foi muito bem, ganhou de 27 a 13, tá vendo? A defesa segurou o time a 13 pontos, né? Então... E aqui, o último jogo, antes que a gente vai falar bem mais aprofundado, nosso querido LA Rams, que eu falei lá aqui, ó, nas minhas previsões, pra mim, acho que tem tudo para ganhar o Super Bowl. Ontem fiquei muito contente com a atuação, né, de todo mundo, assim, do time deles no geral. Matt Stafford, como é bom ver um quarterback num time bom, né, cara? Quarterback bom num time bom. Matt Stafford, 20 de 26, passou razoável, 321 jardas, 3 touchdowns, zerado de interceptação, limpinho. O Derek Henderson, que a gente estava na dúvida de como ia ficar de linebacker, 16 de 70 jardas, correu bem. E o Sonny Michel teve 1 para 2 jardas, né? Ou seja, praticamente nem conta. E o Robert Woods correu para correu para 7 jardas. Isso aqui é surpresa, nem sabia que ele tinha corrido. E as adversários foi bem e tal. Do lado do nosso querido, né, Bears, o Andy Dalton jogou maravilhosamente. 27 de 38, ele não foi mal, tá? Na minha opinião. Ele foi o Andy Dalton, né? 27 de 38, 206 jardas e uma interceptação. Só que ele lançou a interceptação no começo do jogo, né? Então, assim, já começou mal. E eu acho que só botaram esse jogo pro Aaron Donald descer a porrada nele e salvar o Justin Fields pro próximo jogo. Não é possível, cara, que o Chicago vá continuar com o Justin Fields, né, cara? Continuar com o Andy Dalton, perdão. 14 pontos, eu acho que nada demais pro Chicago. Pegou uma grande defesa, um grande ataque fora de casa, então você não tinha nem o que fazer.
a probabilidade de perder era gigantesca e perderam. Agora tem que focar na divisão, uma vez que o Green Bay Packers mostrou que tá mal. Não sei se foi só um jogo, mas mostrou que tá mal. Então a divisão tá aberta, tá aberta. Quem conseguir fazer 2 ou 3 vitórias, possa ser que cria uma gordura para ganhar a divisão. E principalmente confronto direto. E vamos agora a primeiro dos 2 jogos, cara, esperadíssimos. Primeiro jogo, Green Bay Packers e New Orleans Saints, cara. O New Orleans Saints conseguiu cometer o crime. O New Orleans Saints ganhou por 38-3. Mano, quando eu vi esse resultado, não inteiro, né? Quando eu tava vendo os jogos, lá no NFL Red Zone, né? E dando uma olhada num jogo mais específico ali assim, o jogo inteiro, e dando uma olhada ali como não tinha nenhum time assim, nenhum jogo que eu queria ver específico, eu tava vendo mais o do Bills. Depois ele dava uma olhada em outro e tava assim passeando entre os jogos, né? E ali apareceu lá embaixo assim 20, 21, acho que era uma diferença assim, mas eu não lembro. Falei, não é possível, cara. Falei, vou olhar, né, que de repente o Aaron Rodgers tá machucado, alguma coisa. Fui lá, nada, o Aaron Rodgers em campo, jogando mal para um caramba, mano. E tipo assim, não é que o James Winston, vou passar a estatística dele rapidamente, 14 de 20, 143 jardas, 5 touchdowns. E a Mukamara 20 para 83, 11 para 50 do Derrick Jones, e o James Winston 6 de 37. É um time de jogo corrido, basicamente, né? É um time de jogo corrido, teve aqui quase 40 tentativas de jogo corrido e 20 de passados. Encontraram a maneira dele jogar. Manter a Rodgers fora de campo, a defesa descansada para bater no ataque do Packers. Que é o que eles precisam fazer, né? Bater, que eu falo, é pressionar da teco, tá, gente? Não é violência, não. E aí, olha só. Eles conseguiram manter o Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers em campo, ele teve 15 de 28, ou seja, percentual baixo para ele, né? O Aaron Rodgers, nessa quantidade de passe aqui, ele acerta 21, 22, às vezes 25, né? Ele é um quarterback de muita precisão. 133 jardas, isso daqui é um final de semana comum para o Aaron Rodgers, né? Ele faz isso daqui brincando, entendeu? Não é novidade o Aaron Rodgers fazer isso aqui. O 15 de 28 pro Aaron Rodgers, isso daqui é palhaçada, olha só isso aqui brincando toda hora, isso é comum para ele, ele é um gênio, né? Vamos aqui, o Jordan Love entrou e depois teve 5 de 7 para 68 jardas, mas eu também dei conta que o jogo já estava decidido. Não, o Jordan Love não é o futuro da franquia, não nesse momento, não tem nem condições. Mas o Aaron Rodgers muito mal, e eu vi ele assim, um momento ele na sideline, até postei, até fiz assim, vou postar hoje no Instagram, que é tipo assim, eu devia ter ido embora, ele tá tipo assim, decepcionado, cara. E, tipo assim, você vê o seu quarterback dessa maneira, o quarterback tem que estar gritando let's go, igual às vezes o Tom Brady tá, às vezes eu vi ele gritando várias vezes também. Aquele vídeo do Patrick Mahomes falando com o cara, não, porra, levanta a cabeça, é importante. O quarterback tem que estar ali, cara, ligando o time, entendeu? Porque você é o cara, você é o time, entendeu? Focado, entendeu? Então o time olha muito, você é o que o time é. Seu time é tão bom quanto o seu quarterback. E o Aaron Rodgers jogou muito mal, o Green Bay muito mal, assim, eu sabia que o time tinha essas falhas, mas ontem foi eu espero que tenha sido um acidente de trabalho, porque se for isso a temporada toda, vai ser uma tragédia. É impossível também o time jogar tão mal a temporada toda, né? As estatísticas dos jogos aqui dos dois times: 322 jardas por coisa, jardas de passe. O Green Bay teve um pouco mais, 186, 151 jardas de corrida, 171 para o New Orleans Saints, a 43 para o Green Bay Packers. É praticamente 4 vezes o que o Green Bay Packers fez, praticamente 4 vezes. Então você tem um time que deixou eles fora de jogo muito tempo. Jardas por corrida, por jogada, 5.4, 4.4 para Green Bay. Primeiros down 22-14, quase o dobro, né? Eficiência no terceiro down 5 de 10, 1 de 10, ou seja, de 10 terceiras descidas, o Green Bay só converteu uma. Então os outros foram tudo embora, 3 and out, 9 3 and out. Eficiência no quarto down, 2 de 4 pro New Orleans Saints, o Green Bay Packers 2 de 3, ou seja, teve um turnover em down também. Saques permitidos, 2 do Green Bay Packers, 0. Nenhum sack no James Winston. Punts, 2 do New Orleans Saints, 4 punts do Green Bay Packers. Penalties, faltas, né? 6 de 36 pro time do New Orleans Saints, 5 de 33 pro time do Green Bay Packers, mais ou menos igual. Fumble, um fumble pro Green Bay Packers também.
interceptação, 2 interceptações de quarterbacks, ou seja, um turnover de down, uma interceptação, 2 interceptações e um fumble, 4 turnovers. Tempo de posse de bola, 34 minutos, ponto 36 pro time de New Orleans Saints, 25.24 pro time de Green Bay, ou seja, New Orleans Saints ficou basicamente que 10 minutos a mais com a posse de bola, 10 minutos a mais a sua defesa descansando e 10 minutos a mais o seu a defesa de Green Bay em campo, ou seja, a defesa do Green Bay mais cansada, o ataque de Green Bay mais cansado, a defesa de Green Bay mais cansada e o ataque de New Orleans mais descansado, entendeu? A defesa de Green Bay mais cansada e a defesa de New Orleans mais descansada. Essa somatória faz uma diferença enorme no final do jogo. Por quê? No final do jogo, o time do New Orleans tem uma defesa cansada e começou a pontuar muito. E você correndo com a bola, correndo bem, a defesa cansa muito mais, porque você dá um passe, é um cara que tem que cobrir, agora o cara vai correndo, corre todo mundo atrás dele. Todo mundo cansa, entendeu? No geral. Então, todos esses fatores levaram a essa derrota, mano. E, tipo assim, uma derrota dolorida. E, assim, tem que ter muita cabeça e manter o psicológico no lugar para o time não implodir. Não implodir, manter, porque já teve esse problema na pré-temporada, tudo que teve, então começou mal, então tem que botar a cabeça no lugar e olhar para frente e seguir, porque para mim é um time para chegar em final de divisão, na minha opinião. E resultado que deve ter deixado alguém rico e quebrado a bolsa, né? Quebrado as bolsas de aposta. Ninguém. Quem que ia apostar numa diferença, mano, de 30 pontos nesse jogo, né? Praticamente impossível. E 35 pontos de diferença, aliás. E aqui o principal jogo da rodada, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Até postei lá no meu Instagram, que era o jogo que eu tava com mais expectativa pra ver. E aí você pega o time do Kansas City Chiefs, né, que acabou ganhando o jogo de 33-29, né? Tava a expectativa de ver como ia funcionar a proteção ao Patrick Mahomes, né? Foi muito bem, né? O Patrick Mahomes, apesar do jogo, teve 27 de 36, ele é absurdo, né, cara? 317 jardas, 3 touchdowns, né? E Gordon Hayward, né? Gordon Hayward, 14 para 43, jogo corrido de Kansas. Ruim, como sempre, né? Correu para menos de 100 jardas de novo e foram muitas tentativas. Então correu muito mal. Assim, outro destaque, né? Pro Kansas City Chiefs. O quanto esse time é capaz de virar jogos, né? Vimos assim naquela campanha do Super Bowl, virou contra o Houston, virou contra Tennessee, virou contra São Francisco. Então é um time que vira muitos jogos. No ano passado virou contra Cleveland também. Acho que virou contra Buffalo, né? Buffalo Bills também. Então é um time que vira muitos jogos, um time capaz de tirar coelhos da cartola. E para você ganhar de times assim, você não pode cometer erro. Eu lembro que quando o New England Patriots estava em ótima fase, se dizia o seguinte: para você ganhar do New England Patriots, você tem que ter um pressionar o Tom Brady, forçar turnovers e não cometer erros. Eram jogos perfeitos, né, inclusive. Então, o que aconteceu, acontece com o Kansas City Chiefs, é o que acontece com esses grandes times. Você não pode cometer erros. E o grande erro do coisa foi, tipo assim, desperdiçar oportunidades de pontuar, desperdiçar turnovers. E principalmente o turnover do Baker Mayfield, né? Jogou bem, né? Não vou botar aqui a culpa nele também, que jogou bem. Ele teve 21 de 28, 321 jardas e uma interceptação no final do jogo, que foi a interceptação que enterrou, acabou a chance de virar o jogo. Entendeu? Mas se você não pode cometer erros, ele precisava de um jogo limpo, sem interceptação. De repente ele um touchdown, um jogo corrido, mas assim, ele não podia cometer erros e cometeu, acabou perdendo o jogo. Mas destaque para o Cleveland Browns. Conseguiram adicionar o Patrick Mahomes, mas ele é absurdo, né? O Patrick Mahomes é absurdo, não tem o que fazer. Conseguiram 2 sacks, só que o Kansas City também conseguiu 2 sacks. Mas assim, de pressão, teve várias jogadas de Myles Garrett correndo pra cima do Patrick Mahomes, então é um sinal de que a linha de Kansas ainda tá fraca. A linha de Kansas ainda tá fraca, e como o jogo corrido de Kansas City não funciona, talvez seja a questão de a gente botar 5 jogadores pra ir pra cima dele, e 5 para marcar o passe, e se entrar uma corrida a gente aceita. Mas assim, tem que achar uma maneira de pressionar ele mais, que mostraram que é a única maneira que dá para parar ele, que ele é humano. Se pressionar, ele vai errar. Se pressionar, ou pelo menos ele não vai conseguir achar os jogadores, né? E Tyreek Hill, 197 jardas, mano, destruindo. Travis Kelce também jogando muito bem, né? Então assim, um jogão, né, cara? Assim,
parecia jogo de playoffs mesmo, 33-29, virada, último drive para buscar outra virada, quase prorrogação. Tipo assim, mostrou dois grandes times, né? A gente teve Tampa Bay e Dallas Cowboys também, dois grandes jogos, e mostraram que Tampa Bay e Kansas City Chiefs, o meu Super Bowl ainda é Cleveland Browns e Los Angeles Rams, mas mostraram já na primeira rodada que botaram o pé na mesa e falaram assim, nós estamos aqui para ir pro Super Bowl de novo, né, cara? E se derem mole, se não fizerem mais do que fizeram ano passado, vão ter que engolir uma final novamente entre Tampa Bay e Kansas City Chiefs, né, entre Tom Brady e Patrick Mahomes. Então, tipo assim, eles vêm para ganhar a AFC de novo. E, assim, terceira temporada que eles já chegam para ser Super Bowl, né, perderam aquela vez com o New York Patriots, e ano passado chegaram no Super Bowl e perderam no Super Bowl. Mas, assim, 3 temporadas que eles estão soberanos, ainda na AFC, ninguém conseguiu achar uma maneira, assim, de incomodar o Kansas City Chiefs a ponto de, assim, eles terem que mudar o jogo deles, entendeu? Eles jogam o jogo que eles quiserem e você que se adapte para tentar ganhar. Ninguém ainda teve que adaptar o jogo, o Kansas City em nenhum momento teve que adaptar seu jogo para ninguém. De repente correr um pouco mais para tentar deixar fulano no banco, não conseguiram. Não precisaram, na verdade. De repente seja a maneira que alguém vai ter que encontrar de parar ele. Correu mais ainda com a bola. Tem condição de fazer isso quem tem um bom jogo corrido e quem tem um bom quarterback. Quem tem isso? Ninguém. No caso do Cleveland Browns não tem um grande quarterback. No caso do Buffalo Bills não tem um grande jogo corrido. Para mim, o que teria mais condições era o time de Baltimore, mas perdeu os seus principais jogadores running backs, então dificulta um pouco mais, tem que depender muito mais do Lamar Jackson correndo e dele passando. Isso prejudica demais o contexto do jogo, né? Então, se Kansas City Chiefs hoje, eu tinha colocado o Kansas City, as minhas previsões do Buffalo Bills para ganhar, mas hoje o Kansas City Chiefs é o principal time jogando para poder bater essa meta de ser a seed 1. Mas eu acho que não vai ter temporada invicta, não. Acho que deve perder alguns jogos na temporada. Alguns ainda, mais de um, inclusive. Acho que deve perder. Pertinho, pessoal. Resumo da nossa primeira rodada de hoje. Hoje ainda Monday Night Football com Baltimore Ravens e Los Angeles Raiders. Jogo à noite, acho que 8h20, se eu não me engano. Perdão, se estiver errado, vou botar o número certo aqui. E na ESPN Game Pass, papapá, entendeu? Amanhã tem mais vídeo, né? Amanhã tem vídeo falando do jogo do Baltimore Ravens e Los Angeles Raiders, um vídeo um pouco mais curto e um pouco mais bem editado. E também, quarta-feira tem vídeo anunciando alguma coisa da NFL ainda importante que tiver. Eu vou ver se eu faço série de meia na quarta-feira, não prometo. Se não for série de meia, vai ser algum outro vídeo atemporal. Quinta-feira, pré-jogo, né? Pré-jogo meu Deus do céu, pré-jogo do, nossa, o Tuesday Night, que eu não lembro o jogo, agora esqueci, o pré-jogo do Tuesday Night na quinta-feira, aí ou sai ainda na quinta noite, ou segunda ou sexta pela manhã, vídeo pós-jogo, né, desse jogo, e no pré-jogo prévia da rodada no sábado, aí falando o que a gente vai achar dos jogos, nossos palpites também, o palpite vai sair já na prévia de quinta-feira, dos palpites de todos os jogos. E aí na sexta-feira a gente traz o pós-jogo, na sábado a prévia da rodada. E é isso aí, pessoal. No domingo aqui a gente apostando alguma coisa de mais importante que deve postar também. E segunda-feira a gente volta com mais um resumão do Domingão de NFL. Certinho, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Deixa o seu like, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. E rumo aos 4.500 lá no TikTok, rumo aos 500 seguidores no Instagram e aqui rumo aos 100 inscritos. Tamo junto, família. Isso foi NFL no Brasil. Valeu!